Nessa noite, o título da pregação é A Compaixão de Jesus. Jesus, ele se compadecia e se compadeceu de todos aqueles que ele passou quando ele andou aqui sobre a terra, e ele se compadece de cada um de nós até o dia de hoje. Jesus, ele tinha uma habilidade extrema de se colocar no lugar dos outros e de sentir o que aquela pessoa estava sentindo, o sofrimento que aquela pessoa tinha, a necessidade que aquela pessoa tinha. Por isso que, quando lemos a Bíblia, especialmente os evangelhos, nós ficamos admirados, e muitas vezes, de ver Jesus andando com pecadores, andando com cobradores de impostos, ou até mesmo com as prostitutas daquele tempo. Porque na nossa sociedade, nos dias atuais, se nós andarmos com um ladrão, que seria o cobrador de impostos, se nós andarmos com uma prostituta, se nós andarmos com qualquer pessoa que comete pecados, a gente pode ser até mesmo taxado de sermos mau caráter e de não estar levando verdadeiramente o Evangelho. Mas Jesus, ele tinha um coração diferente, voltado a essas pessoas. Até mesmo nós vamos ver isso na palavra de Deus. Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Precisamos ter um equilíbrio muito grande, de fato, para podermos pregar o Evangelho a toda criatura. Porque é muito fácil nós andarmos e ficarmos dentro de 4 paredes e ser o clube do bolinha. É muito prático para nós, não tem esforço nenhum. Durante muitos anos, a igreja, ela ficou trancada dentro de 4 paredes, ela não saía das 4 paredes para falar de Jesus e do amor de Jesus para as outras pessoas. E eu vou dizer bem a verdade para vocês, como já falei tantas vezes, não existe pecado maior nem pecado menor. O pastor Samir sempre usa um exemplo. Se eu quiser comparar o meu pecado com o do pecado do Fernandinho Beiramar, eu posso dizer, bah, mas eu nunca matei ninguém. É verdade, de fato, nunca matei ninguém. Mas a palavra diz que se no meu coração eu odiar alguém, eu estou sendo um assassino. Então não existe diferença nenhuma, porque eu já odiei um monte de pessoas. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você nunca odiou uma pessoa, porque eu não quero que ninguém minta aqui nesse lugar. Porque todos nós já passamos por um momento assim. Então não existe diferença. Todos nós somos pecadores e nós precisamos nos colocar diante de Jesus dessa forma. Se hoje estamos vivendo uma vida diferente, não foi por causa dos nossos méritos, das nossas boas ações, mas foi porque Jesus nos encontrou. E quando o encontramos, ele transformou a nossa vida. Quando lemos a palavra no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vê Jesus se compadecendo de quem? Exatamente dessas pessoas que eu estava falando, de pessoas que tinham necessidades. A gente não vê Jesus se compadecendo dos líderes religiosos. A gente não vê Jesus se compadecendo dos governantes que estavam oprimindo o povo. Mas a gente vê Jesus se compadecendo do povo que estava sendo oprimido pelos governantes. A gente vê Jesus se compadecendo daquelas pessoas que tentavam chegar ao templo para adorar a Deus e não eram permitidas pelos religiosos. Porque eles colocavam, já existia leis e eles criavam mais leis para aquele povo ter dificuldade de se achegar ao Senhor. E através disso, eles conseguiam fazer com que aquelas pessoas acreditassem neles. E se tornavam pessoas como marionetes, controladas pelos líderes religiosos. Elas só fariam aquilo que os líderes religiosos queriam que elas fizessem. Um exemplo simples. Você já deve ter lido na Bíblia que Jesus entrou no templo e com um chicote fez todo mundo sair correndo. Quem já leu essa passagem? Ok. Porque Jesus
fez com que aqueles homens fossem expulsos do templo. Porque eu ia lá adorar a Deus, levar o meu sacrifício. Antes de Jesus morrer, eu precisava levar meu sacrifício. Quando eu chegava lá com o meu animalzinho para sacrificar, aqueles homens olhavam para mim e diziam assim: pois é, esse animal aqui, ele já está muito cansado, está muito velhinho, ele andou bastante. De onde você veio? Eu vim lá de, sei lá, de Porto Alegre. Pois é. Nós vamos ter que trocar o teu animalzinho para fazer o sacrifício. Mas nós temos um bom aqui. Nós temos um aqui que custa nada mais, nada menos do que 10 mil reais. E tu pode comprar essa ovelhinha de 10 mil reais e você pode fazer o seu sacrifício. Naquele tempo não tinha carro. Tinha camelo. Imagina vindo de Porto Alegre até Bom Retiro, andando de camelo. Tu chega no templo, está suado, cansado. E nós estamos falando do deserto, lá tem lugares que é muito quente. Aí tu chega lá para oferecer o teu sacrifício a Deus. Quando tu chega lá na porta do templo, eles dizem: o teu animalzinho não pode ser usado. O que eles estavam fazendo com que as pessoas acabassem tendo uma visão errada sobre Deus? Porque aquilo ali não estava escrito na Bíblia. Era uma posição que eles tinham criado. E essa posição afastavam aqueles homens de se aproximar de Deus. A palavra de Deus, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, João, fala que Jesus, ele sempre se compadeceu do homem. Ele sempre teve amor, mas ele sempre se compadecia, especialmente com situações difíceis. Nós vamos ler a Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar no telão, está no telão. Mateus 9, 35 ao 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Então Jesus está andando no meio da multidão, e Jesus se compadecia da multidão, se compadecia de quem estava enfermo, Jesus se compadecia de quem estava doente. Sabe, a nossa sociedade, hoje ela não precisa só de cura física. A nossa sociedade precisa de cura emocional. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas, elas tomam cada vez mais medicação. Medicação para tratar transtorno disso, medicação para tratar transtorno daquilo, medicação para não ter medo, medicação para isso, medicação para aquilo outro, medicação para tratar não sei o que, medicação para isso. Nós somos uma sociedade que nós não somos só doentes fisicamente. Nós somos uma sociedade que somos doentes na nossa alma. Sem contar os complexos. Complexo de inferioridade, complexo de baixa estima, e vários complexos que a gente poderia falar. Jesus, quando ele andava com a multidão, com os discípulos dele, ele restabelecia não somente a saúde física daquelas pessoas, mas saúde emocional e talvez até mesmo, podemos dizer, a saúde mental daquelas pessoas. Se eu não tiver uma boa saúde emocional, eu não vou conseguir ir muito longe. Eu posso estar bem fisicamente,
Mas eu preciso estar bem emocionalmente também. Você já observou que quando tem certos dias que você se acorda assim, e dá alguma coisa de errado, e você pensa assim, hoje o meu dia todo vai dar errado. E se você alimentar aquilo, pode escrever o que eu estou falando. O dia dá todo errado. Já também, o oposto é verdadeiro. O dia dá uma coisa de errado e você diz assim, não é por causa disso que hoje meu dia vai ser ruim. E o seu dia não fica ruim. Nós vivemos numa sociedade onde cada vez existe mais pressão. E é pressão para tudo, é pressão no trabalho, pressão na escola, pressão para a criação dos filhos, pressão até mesmo na televisão, onde tu tem que ter algo, ou da sociedade, onde você tem que comprar algo, você tem que ter algo para ser alguém. Por que eu tenho que ter algo para ser alguém? Mas a sociedade diz que eu preciso ter. Nós precisamos rever alguns pontos de vista em relação a nós mesmos, através da palavra do Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus, saber quem nós somos, porque se nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Qual é o nosso propósito, o nosso sentido. Jesus, quando ele olha para os homens e mulheres que estavam enfermos, e eu poderia citar vários textos da palavra de Deus, ele se preocupava com a maneira pela qual as pessoas se viam. Porque a maneira pela qual eu me vejo é a maneira pela qual eu vou viver. Por isso, a palavra de Deus diz que quando Pedro se converteu realmente ao Senhor Jesus e começou a pregar o Evangelho, as pessoas ficavam impactadas, tamanha era a sabedoria que Pedro tinha. E nós estamos falando de um homem que não tinha estudado muito, não. Nós estamos falando de um homem que era simples pescador. Mas, quando ele conheceu a Jesus, e ele conheceu quem ele era, a vida dele transformou. A palavra de Deus conta que Pedro, logo depois que negou a Jesus 3 vezes, ele se encontrou com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro, e Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou isso 3 vezes. E as 3 vezes, Jesus disse para ele, então apacenta minhas ovelhas. Jesus queria saber se Pedro sabia realmente quem ele era. Foi por isso que ele perguntou 3 vezes para ele, se ele amava ele. Em Mateus 14 diz o seguinte ao 21. Mateus 14 ao 21. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Parece que é o mesmo texto, só mudou o capítulo. Teve compaixão dele e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhes Jesus, não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios
dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe? Jesus, ele realmente se compadecia. Tu imagina, a multidão estava cansada, já tinha chegado até ele, tinha escutado talvez ele falar durante horas. Teria que caminhar até os vilarejos para buscar pão. Os discípulos tiveram essa ótima, brilhante ideia. Jesus, manda essa galera embora de uma vez. Vamos calcular ali que tivessem, no mínimo, umas 15.000 pessoas. Manda embora aí para os povoados que eles compram o pão e está tudo resolvido. Mas não era exatamente o que acontecia isso quando chegavam lá no templo. Chegavam lá e o sacerdote no templo, ao invés de dizer, não, eu vou aceitar o seu animal para o sacrifício, ele dizia, não, você tem que trocar o animal. Talvez a pessoa tinha que voltar para a sua cidade de novo para trazer outro animal, porque ela não tinha condição de comprar aquela ovelhinha por 10.000 reais. Jesus fez diferente. Ele foi lá e tratou das necessidades daquelas pessoas. Ele foi lá e ofereceu o que ele tinha, e ele tinha poder para multiplicar aquilo que ele tinha nas mãos. Todos nós que recebemos a Jesus, foi nos dado o mesmo poder para multiplicar. Todos nós que estamos aqui temos o mesmo poder para multiplicar. Talvez você nunca multiplicou pão, nunca multiplicou peixe, mas já multiplicou o seu tempo para cuidar de alguém. Mas já dedicou a sua vida para cuidar de alguém. Mas já fez algo que impactou a vida de alguém. Talvez você nunca observou que isso foi uma habilidade que Deus te deu. Talvez você chegou em algum lugar que parecia ser uma guerra, e você foi lá e levou a paz àquele lugar. A minha pergunta para você é, o que você já fez em relação a isso? Quais foram os milagres que tu já operou através de Jesus na tua vida? Talvez você me responda, nunca operei milagre nenhum. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente faz. E a gente não entende que o poder de Deus na nossa vida, muitas vezes, ele opera de uma maneira bem pequena e simples. Mas se nós não estivéssemos ali, aquilo não teria acontecido. Nós não somos super espirituais, o super homem, a super mulher, não. Nós só somos um canal que estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E abençoamos a vida de alguém. Só que nós não valorizamos isso. E a gente não dá importância para isso e a gente deixa de fazer. Quando a gente deveria de valorizar isso e dar importância para isso e fazer cada vez mais. Sabe? Esse prédio que vocês estão aqui dentro, ele tem no mínimo 12 caminhões de concreto. Sem contar tijolo, ferro, areia. Mas ele não nasceu desse tamanho. Ele não nasceu com esse tamanho. Foi primeiro feita uma estrutura, depois foi feita a outra, depois foi feita a outra, depois foi feita toda essa estrutura que vocês estão vendo. Começou em pequenas partes. Nós temos a possibilidade de fazer grandes coisas. Mas às vezes essas grandes coisas que fizemos são em pequenas partes, mais outra pequena parte, mais uma outra pequena parte, mais outra pequena parte, mais outra pequena parte, e se torna algo grande. Quando chega no final da nossa vida, é que nós vamos valorizar muitas coisas que a gente fez.
como também muitas pessoas que chegam no final da sua vida choram por não ter feito mais. Nós temos a possibilidade, meus amados, de aproveitar todos os dias da nossa vida para viver e sendo um verdadeiro Jesus aqui na terra. Para certas pessoas você vai ser a pessoa mais próxima de Jesus que ela vai ter. Então viva como Jesus vivia. Ande como Jesus andava. A palavra de Deus, no livro de Marcos, umas páginas para frente você vai encontrar Marcos, capítulo 2. Marcos 2, 15 ao 17. A Bíblia nos fala que Jesus, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando o mestre da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicano e pecadores? Jesus responde: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Era aquilo que eu estava falando. Jesus, ele não andava num clube do Bolinha. Jesus não andava no clube da Luluzinha. Jesus andava no meio da multidão, daqueles que precisavam de algo, daqueles que precisavam de alguma coisa. E nós precisamos, quando andarmos na rua, estar atento à necessidade das pessoas. Porque muitas pessoas, elas já ouviram falar de Jesus, mas elas não conhecem Jesus ainda de ter um relacionamento com Ele. E nós que temos um relacionamento com Ele, precisamos apresentar Ele de uma maneira viva e eficaz. Se hoje eu for na cidade de Bom Retiro, olha, talvez 1 ou 2% da população vão me dizer que nunca ouviram falar de Jesus. Os demais todos já ouviram. Agora, se eu perguntar, quantos destes já tiveram um relacionamento com Jesus? Quantos por cento será que vamos encontrar? E essa é uma próxima pergunta que a gente precisa se fazer. Eu vivo um relacionamento com Jesus? Eu ando com Jesus, eu conheço qual é a vontade dEle para mim? Nós estávamos cantando agora há pouco, meu Salvador, meu Libertador. De quem nós estávamos falando? De Jesus, que Ele morreu para nos salvar, morreu para nos libertar. Legal, Ele nos libertou, nos salvou, mas e aí, como é que ficou? A gente tem um relacionamento com Ele? A gente troca uma ideia com Ele uma vez por dia? Uma vez por semana, uma vez por ano, na Páscoa, no Natal? Quando é que a gente troca uma ideia com Ele? Quando a gente fala com Ele? Só quando as coisas estão difíceis? Jesus, Ele está aqui Ele está a todo momento do nosso lado. E Ele pode conversar e falar conosco a todo momento que nós quisermos. Mas para isso precisamos ter um relacionamento com Ele. Precisamos falar com Ele e procurar ouvir o que Ele tem para nos dizer. Porque também existe também algo interessante. Tem pessoas que só falam com Jesus, mas elas não param para ouvir o que Ele tem para falar. Um dos lugares onde tu pode parar para ouvir o que Jesus tem para te falar é através da Bíblia. Ele vai te falar, pode ter certeza.
Ele pode falar através de sonho? Pode. Ele pode falar no teu coração? Pode. Ele pode te dar uma revelação? Pode. Mas através da palavra dele, já está escrito, ele pode falar contigo todos os dias. Você só precisa estar atento para ouvir o que ele quer falar ao teu coração. Voltando ao que eu estava falando no início, nós só de fato vamos ter uma postura diferente em relação à sociedade caída se nós tivermos a mesma compaixão que Jesus tinha. Se nós amarmos essa sociedade da mesma maneira que Jesus amava. A igreja, ela perdeu essa habilidade nos últimos anos. Ela prefere discutir, ela prefere debater, ela prefere ficar de blá blá blá, ao invés de amar. Tem pessoas, meus amados, que elas vão falar mal se a gente fizer o certo, se a gente fizer o errado. Não vai mudar nada. Elas vão continuar falando mal. E se tu ficar ali perdendo o teu tempo de blá blá blá, vai ser pior ainda. Mas como é que eu posso amar uma pessoa assim? Não sei. Pergunta para Jesus. Eu sei como eu tenho que fazer em certos casos. Agora você é individual, você tem que perguntar para Jesus, como Jesus, de que maneira tu vai amar essa pessoa? E tem pessoas, meus amados, que é difícil de amar mesmo. Não é fácil. Tem um livro que fala que tem certas pessoas que a gente precisa ter uma extra. Com 5, 7, uns 20x é assim a mais. Um extra com 20x, assim, bem extra, assim, sabe? Tem, eu sei que tem. Não duvido. Agora, se essa pessoa parou do teu lado de paraquedas, meu amado, tem duas coisas para te dizer. Segura as pontas, é a primeira. A segunda, chama Jesus para te ajudar. Não tem o que fazer diferente. O que tu vai fazer diferente? Vai ter casos assim? Vai ter. Se eu falar que não, vou estar mentindo. A grande questão é como ter compaixão dessas pessoas. Como amar como Jesus amou, da mesma maneira que Ele amou. Porque na primeira dificuldade, nós desistimos de fazer certas coisas. Na primeira dificuldade, nós abandonamos o barco e nós dissemos assim, não, isso não vai dar certo. Isso não tem jeito. Essa pessoa não presta. Essa pessoa... E fala um monte de coisa que eu nem vou repetir. Porque vocês já ouviram um monte de gente falar, você já falou, eu já falei. Mas não é assim. Tem certos momentos que Deus nos chama para servir e amar certas pessoas. E quando Ele faz isso, Ele tem um propósito. Não somente para aquela pessoa, mas para mim e para você também. Sabe? Na Bíblia, tem um cara que eu acho muito legal a história dele. O nome dele é Eliseu. Elias passa na casa de Eliseu, chama Eliseu para andar com ele. E Eliseu está lá, está lavrando. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e quebra a carroça, bota fogo na carroça e segue Eliseu. Sabe por que ele faz isso? Para não ter desculpa para voltar para trás. Todos nós que estamos aqui temos um chamado. Mas todos nós aqui também podemos ter uma desculpa, inclusive eu. Todos nós que estamos aqui somos chamados a ter compaixão de uma sociedade caída. Mas todos nós aqui podemos ter uma desculpa diferente para essa sociedade caída e dizermos assim, não, mas eu não vou fazer nada de diferente para ajudar essa sociedade. Eu gostaria de encerrar essa pregação com
mesmos versículos que eu comecei. Em Mateus, capítulo 9, Mateus 9, 37 e 38. A palavra de Deus diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Hoje, quando tu olha para muitos lugares, tu não vê as multidões da mesma forma? Hoje, quando tu olha para certas pessoas, tu não vê pessoas aflitas e desamparadas? Hoje, quando tu vai em certos lugares, tu não vê uma pessoa que só precisa de um abraço, de alguém que escute ela? A palavra diz, como ovelhas sem pastores. Depois ele diz, então disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Perdão, fui passando e não passei o texto. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Eu gostaria de verificar 3 pontos. O primeiro ponto. Jesus, ele se compadeceu das ovelhas sem pastor e que estavam aflitas. Quando a gente fala de ovelhas, a gente está falando de homens e mulheres, criaturas de Deus, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que estão vivendo uma vida de aflição. Quando olharmos para a sociedade, nós precisamos e devemos ter a mesma visão que Jesus tinha. O outro ponto, Jesus identificou a falta de trabalhadores. Precisamos estar atentos para servir aonde há necessidade. E quando eu falo de servir, não é somente dentro da casa de Deus. Não é só dentro das 4 paredes. Porque quando tu chegar no céu, quando eu chegar no céu, Jesus não vai dizer, nossa, você fez um excelente trabalho lá na Hope Chapel, parabéns. A nossa vida é maior do que essas 4 paredes. Aqui na Hope Chapel você vem uma vez por semana. Na sua casa, com seus vizinhos, você está todos os dias. No seu trabalho, você está quase todos os dias. No local onde você estuda, você está quase todos os dias. E lá nesses lugares, também você precisa estar atento para servir aonde há necessidade. O último ponto. Jesus pediu para orar ao Senhor da seara, para que Ele enviasse trabalhadores. Talvez você diga, Joel, eu não tenho como auxiliar essas pessoas. Eu não tenho porque é longe, é difícil, tem alguma dificuldade. Mas primeiro você tem que analisar. Tem ou não tem? Segundo ponto, você tem que tentar pelo menos fazer. Aí, tu viu que não tem como você fazer. Aí você ora para que Deus envie trabalhadores para aquele lugar. Esta deve ser a nossa oração quando existir algo que não conseguimos alcançar. Voltando, primeiro ponto. Jesus se compadeceu das ovelhas sem pastor que estavam aflitas. Nós precisamos ter a mesma visão. Segundo ponto. Jesus identificou a falta de trabalhadores. Precisamos estar atentos para servir aonde há necessidade. Terceiro ponto. Jesus pediu para orar ao Senhor da seara, para que Ele enviasse trabalhadores. E essa também deve ser a nossa oração, quando existir algo que não conseguimos alcançar. Vamos se colocar de pé?